Boa noite, pessoal. Agora, nesse momento, são 2h36 da madrugada. Me deu uma insônia, então eu resolvi gravar um vídeo novamente para nós aqui. Eu estava pesquisando ali a forma como nós trabalhamos o outro vídeo. Como eu falei para vocês, ele era um vídeo experimental, né? Então eu descobri o seguinte, que fazendo uma pesquisa, tá? Como é que eu estou trabalhando com a IA? Quem está me ensinando a trabalhar com a IA é a IA do Google, que é essa aqui, certo? E nesse momento nós estamos usando o Notebook LM, que foi um aplicativo recomendado pela IA do Google. Então eu perguntei para a IA do Google qual é a diferença da pesquisa, né, que o Notebook LM faz da pesquisa que a IA do Google faz. Então é o seguinte, o Notebook LM ele é melhor para analisar material, mas só que o Notebook LM ele trabalha com material que nós alimentamos, certo? Então eu carreguei o código de ética da magistratura para o Notebook LM, é com esse material que ele está trabalhando, certo? Quando nós queremos fazer uma pesquisa mais geral, nós podemos utilizar a IA do Google, porque ela vai acessar uma ampla fonte de informações, né? Certo. Feitas essas considerações, vamos retomar um pouco ali no tema inicial da outra. Vamos dar uma recapitulada. Nós estávamos trabalhando a diferença entre independência e imparcialidade judicial, certo? Então eu fiz essa pergunta para o Notebook LM e ele forneceu essa resposta, que foi: de acordo com o Código de Ética da Magistratura, independência e imparcialidade são princípios distintos que orientam a conduta do juiz, embora ambos visem garantir a justiça correta. Abaixo explico a diferença central entre esses dois conceitos conforme fontes. Reparem esses dois numerozinhos aqui. Esses dois numerozinhos é de onde ele tirou cada parágrafo que ele escreve. Se vocês repararem aqui, cada parágrafo tem um número ao final, certo? Então, independência judicial, o foco é na autonomia e refere-se à liberdade do magistrado para decidir de acordo com a sua consciência e o direito, sem estar sujeito a pressões ou ordem de terceiros, certo? Então, o Notebook LM listou 4 quesitos, né, que correspondem à independência do juiz, do magistrado. Proteção contra influências. O magistrado deve agir sem receber influências externas ou estranhas à sua convicção para resolver os casos. Então, de onde ele tirou isso aqui? Ele tirou, onde está em preto aqui, reparem, ele tirou dos artigos 4º, 5º e 6º, né, do Código da Magistratura, que falam justamente sobre independência, certo? Então, o que quer dizer influências externas estranhas à convicção? O artigo 4º ele está falando de interferências externas que devem ser evitadas de um magistrado no trabalho do outro, né? Então, exige-se do magistrado que seja eticamente independente e que não interfira de qualquer modo na atuação jurisdicional de outro colega, exceto em respeito às normas legais. Então, um magistrado ele não pode interferir no trabalho do outro, na decisão do outro, mas eles podem consultar-se mutuamente a respeito de interpretação de norma, de jurisprudência, né? Isso aí é lícito. O que não pode é interferir no caso concreto que o magistrado está julgando. É isso que ele quer dizer, que o magistrado não pode interferir no trabalho do outro, certo? Aí o artigo 5º, o que diz? Impõe-se ao magistrado pautar-se no desempenho de suas atividades sem receber indevidas influências externas ou estranhas à sua convicção que deve formar para a solução dos casos. Então, nesse caso, no artigo 5º, está falando externas ao Poder Judiciário, está falando da sociedade, está falando da mídia, está falando das pessoas que estão ligadas às partes, não às partes exatamente, enfim. O magistrado pode ter vários grupos de influência tentando influenciar na decisão do magistrado, mas ele não pode se deixar levar, nem por influência política, né? Nem por influência da mídia, nem da sociedade. É isso que o artigo 5º diz. No artigo 6º diz que é dever do magistrado denunciar qualquer interferência que vise a limitar sua independência. Nesse caso aqui, é o item 2, denúncia de interferência. É dever do juiz
denunciar qualquer tentativa de limitar essa autonomia. O distanciamento, vocês reparem que já remete a outro artigo, porque é o terceiro, né? Como forma de garantir que não sofra pressões ideológicas ou partidárias. O juiz é proibido de participar de atividades político-partidárias. Então, reparem que o artigo 7º fala justamente isso aí. A independência judicial implica que ao magistrado é vedado participar de atividade político-partidária. E no que se refere ao artigo 8º também, o artigo 8º já está falando da imparcialidade, né? Vamos deixar para essa análise para quando nós falarmos da imparcialidade. Vamos ver aqui, ó. Recusa de vantagens. O magistrado deve rejeitar benefícios ou presentes de empresas ou pessoas que possam comprometer sua liberdade de decidir. Aí, nesse caso, já remete aqui à integridade pessoal e profissional. Ou seja, reparem que está ligado à independência judicial, à autonomia, e também à integridade profissional, ou seja, qualquer ato, né, qualquer ato que viole a integridade pessoal ou profissional pode vir a ser um obstáculo à independência do juiz, como é o caso do recebimento de alguma vantagem, né? Então, o que diz o artigo 15? Integridade de conduta do magistrado, fora do âmbito estrito da atividade judicional, contribui para a fundada confiança dos cidadãos na judicatura. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar sua função, cônscio de que o exercício da atividade judicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. É dever do magistrado, agora o artigo 17 que fala especificamente, né? É dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física. Reparem que o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos lendo a lei, porque a leitura da lei seca é importante no concurso, nós sabemos, mas, por outro lado, nós estamos nos valendo do notebook LM, que ele nos dá uma interpretação da lei, que facilita um pouco também, né? Porque só a leitura da lei seca torna-se cansativo. Então, vamos ver agora a imparcialidade. Nós falamos da independência, né, que era contra influências externas. Agora, a imparcialidade judicial, que o foco é na neutralidade. O juiz tem que ser neutro. A imparcialidade diz respeito à postura do juiz em relação às partes e aos fatos de um processo específico. O juiz imparcial é aquele que não tem lado. Então, reparem que a imparcialidade está se referindo às partes do processo. Autor e réu, demandante e demandado, certo? O juiz... Aí, nesse caso aqui, no outro vídeo ali, eu não expliquei muito bem o que era equidistância. Na verdade, equidistância é um termo emprestado da geometria, né? O que acontece? Equidistância quer dizer que mantém a mesma distância em relação a um ponto. Ou seja, o juiz ele tem que manter a mesma distância em relação às partes para se manter neutro no processo. Isso quer dizer, ele não pode ser mais próximo de uma e mais distante da outra. Ele tem que ser equidistante, tem que ser a mesma distância. Tem que dar o mesmo tratamento. Isso quer dizer equidistante. O magistrado deve manter uma distância equivalente entre as partes ao longo do processo. E onde ele tirou isso? No 3? No 7º, no 8º, na verdade, né? Porque o 7º está falando sobre independência. Então, o magistrado imparcial é aquele que busca a verdade nas provas, busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo do processo uma distância equivalente entre das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Então, uma distância equivalente, manter uma distância equivalente é ser equidistante. É isso que o conceito quer dizer. Por isso que é bom nós lermos a lei seca e também, por isso que eu estou repetindo a matéria, porque no primeiro momento eu não tinha lido a lei seca, então lembrei que é importante, né? E como aquele vídeo era experimental, não custa repetir e fazer melhor da outra vez, né? A ausência de favoritismo,
já foi dito aqui também, né? Ele deve evitar qualquer comportamento que demonstre predisposição, preconceito ou favoritismo por um dos lados, que está justamente no final do artigo 8º, né? Evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Né? Quero dizer, preconceito, um conceito pré-formado. O juiz não pode ir para um processo com um conceito pré-definido sem olhar as provas produzidas, né, ao longo do processo. Então vamos lá, vamos tocar adiante. Igualdade de tratamento. O juiz tem o dever de tratar todos com igualdade, sendo vedada qualquer discriminação que não seja justificada por lei. Então, qualquer tratamento especial, como eu tinha falado antes, como no caso lá da Defensoria, do Ministério Público, que tem prazo em dobro, né, no direito processual civil, isso se justifica, porque o volume de processos que cada defensor, que cada promotor, é muito maior que o volume de processos que cada advogado individualmente tem. Então, por isso que eles têm prazo em dobro. Não é para favorecer, é apenas para equilibrar. Não é? Objetividade. A decisão deve ser fundamentada na verdade dos fatos e nas provas apresentadas, e não em opiniões pessoais. Então, vamos ver o resumo, então. Independência garante que o juiz tenha liberdade frente a pressões externas, como políticos, empresas ou até mesmo outros colegas para formar seu julgamento. Imparcialidade garante que o juiz seja neutro e justo com as pessoas que estão no processo, certo? Visto os conceitos de independência e de imparcialidade, no próximo vídeo nós vamos trabalhar mais um pouco sobre a lei orgânica sobre o Código de Ética da Magistratura, né? Porque quem quer fazer concurso para a magistratura tem que conhecer o Código de Ética, ou seja, é o Código de Ética da sua futura profissão. Então, é isso. Por hora nós vamos terminando aqui. Daqui a pouco nós voltamos com mais um tópico.